Nessa aula vamos falar sobre a área e volume do cone. Então, essa aqui é a planificação do cone. Observe que a base do cone é um círculo. Esse segmento ali da base, a gente vai chamar ele do raio. Então, aqui vai ser o raio do círculo. Aqui vai ser a altura do cone e aqui vai ser a geratriz do cone. Observe que aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ter o seguinte, que a geratriz elevado ao quadrado vai ser igual à altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado. E para você calcular a área da base, observe que a base é um círculo. Então, a área da base vai ser a área do círculo, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado. A área lateral, a fórmula é π vezes o raio vezes a geratriz. A área total, como você só tem uma base, então vai ser a área da base mais a área lateral. E o volume vai ser a área da base vezes a altura, tudo isso sobre o 3. Então, para você fazer as atividades de área e volume do cone, você vai estar utilizando essas fórmulas aqui, ó. A fórmula da geratriz, aplicando o teorema de Pitágoras, a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que fala o seguinte: no cone a seguir, calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Observe que nesse exemplo ele deu as seguintes informações. Ele deu o raio é igual a 3 metros, ele deu a altura, que é igual a 4 metros, e deu também a geratriz. A geratriz ali é 5 metros. Então vamos fazer a nossa letra A. Na letra A, a questão pede a área da base. A área da base é a área do círculo, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado. Vamos fazer a substituição. Então, isso quer dizer que a área da base vai ser o π vezes o raio ali é o 3, então ficou o 3 elevado ao quadrado. O 3 ali ao quadrado vai dar o 9, então vai ficar o 9π metros quadrados, porque ali é a unidade de área. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele pede ali a área lateral. A área lateral é igual ao π vezes o raio vezes a geratriz. Agora é só você substituir. Então, aqui vai ser igual ao π vezes o raio, que é o 3, vezes a geratriz ali, que é o 5. Então, ali vai ficar 3 vezes 5 vai dar o 15, 15π metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. Na letra C, ele pede a área total. A área total, lembrando que é a área da base mais a área lateral. Substituindo ali, observe que a área da base foi quanto? Foi o 9π, já calculamos, mais a área lateral, que deu o 15π. Então, agora é só você somar o 9π mais o 15π, vai dar o 24π. 24π metros quadrados. E por último ali, a nossa letra D, ele está pedindo o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, vamos substituir. Então, isso aqui vai ser igual. A área da base ficou o 9π vezes a altura. Observe que a altura ali é o 4 sobre quanto? Sobre o 3. Esse 9 dá para simplificar por 3. Então, vai ficar o 3π vezes o 4. 3 vezes 4 vai dar o 12. 12π. Como é a unidade de volume, você vai colocar metros cúbicos. Vamos agora para a nossa segunda questão, que ele pede o raio da base, a área total e o volume. Observe ali que na questão ele deu a altura, observe que a altura ali é quanto? A altura é 24, então a altura é igual a 24 metros. E ele deu também a geratriz que é igual a 25 metros. Está faltando quem? Está faltando o raio, então aqui vai ser o raio. Observe que ali é um triângulo retângulo, então você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, na nossa letra A, para você achar o raio, você pode aplicar a fórmula da geratriz, que é essa aqui, ó. A geratriz elevado ao quadrado vai ser o raio elevado ao quadrado mais a altura elevado ao quadrado. Então, ali você pode aplicar o teorema de Pitágoras e vai ficar da seguinte maneira. O raio elevado ao quadrado mais a altura elevada ao quadrado tem que ser igual a quanto? A geratriz elevada ao quadrado. Agora é só fazer a substituição. Então, isso significa que o raio elevado ao quadrado mais o 24 ao quadrado vai ser igual ao 25 elevado ao quadrado. Observe que vai ficar assim, ó, o raio elevado ao quadrado mais o 24 elevado ao quadrado vai dar o 576, que vai ser igual ao 25 elevado ao quadrado, que vai dar 625. Então, o raio elevado ao quadrado vai ser igual a 625 menos o 576. Então, o raio elevado ao quadrado vai ser igual a 49. Então, o raio vai ser igual à raiz quadrada do 49. Conclusão, o raio vai ser igual aos 7 metros.
Então, está aí a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele pede a área total. A área total vai ser igual à área da base mais a área lateral. Então, vou precisar da área da base e da área lateral. Então, vamos fazer aqui, ó. Observe que a área da base é a área do círculo, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado. E a área lateral, qual é a formulazinha? A área lateral vai ser igual ao π vezes o raio vezes a geratriz. Agora é só fazer ali a substituição. Então, isso quer dizer que a área da base ali vai ser quanto? A área da base vai ser igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio é o 7, então vai ficar 7 ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual ao 49π. E a área lateral vai ser igual ao π vezes o raio, que é o 7, vezes a geratriz, que é o 25. Então, a área lateral é só você multiplicar ali agora, que vai ficar o 7 vezes o 25, que vai dar o 175π metros quadrados. Aqui também vai ser metros quadrados. Agora é só fazer a substituição. Então, a área total vai ser igual à área da base, que é o 49π, mais a área lateral, que deu 175π. Somando ali, então, a área total vai ser igual. O 49 mais o 175 vai dar quanto ali? Vai dar o 224. É igual a 224π metros quadrados, porque é unidade de área. E a nossa letra C está pedindo o volume. Então, vamos fazer o volume. O volume vai ser igual à área da base vezes a altura sobre o 3. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. A área da base foi o 49π vezes a altura, que é o 24, sobre o 3. Agora é só resolver essa conta aí. Então, vamos simplificar ali. O 24 por 3 vai dar o 8. Então, isso aqui é o mesmo que o 49π vezes o 8. Porque eu simplifiquei ali o 24 por 3. E o 49 vezes o 8 vai dar quanto ali? Então, isso significa que o volume vai ser o 392π. Só que a unidade de volume é metros cúbicos. Então, aqui vai ficar metros cúbicos. Nesse terceiro exemplo, ele pede a sua altura, a área total e o volume. Então, vamos fazer ali a nossa letra A. Então, ali você vai aplicar também a fórmula da geratriz. Observe ali que ele não deu a altura. Então, você vai chamar de H. Ele deu a geratriz, que é igual a 10, e deu o raio, que é igual a 6. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras ali. Ó. Então, vai ficar ó, a altura ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado é igual a geratriz elevada ao quadrado, porque ali forma um ângulo de 90 graus, que é a fórmula da geratriz. Então, vamos substituir os dados. Então, vai ficar aqui a altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado vai ser igual a geratriz elevada ao quadrado. Então, isso significa que a altura ali elevada ao quadrado mais o 36 vai ser igual ao 100. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser o 100 menos o 36. Isso significa que a altura ao quadrado vai ser igual ao 64. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada do 64, que vai ser igual a 8 metros. Pronto, já fizemos a letra A. Vamos para a nossa letra B. Na letra B, ele quer saber a área total. Lembrando que a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Você pode estar substituindo ali a fórmula também na área total, que pode ficar assim, ó. A área total vai ser igual à área da base e a área do círculo, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado, mais a área lateral, que é como? É o π vezes o raio vezes a geratriz. Você poderia fazer separado e substituir na fórmula, mas se você quiser fazer na fórmula, é só fazer a substituição aí agora. Então, a área total vai ser igual ao π vezes o raio ali, que é quanto? O raio é o 6, 6 ao quadrado, mais o π vezes o 6 vezes a geratriz, que é o 10. Então, vai ficar que a área total vai ser igual ao π vezes o 6 ao quadrado, que vai dar o 36π, mais o 6 vezes o 10, que vai dar quanto? Vai dar 60π. Agora é só somar, então quer dizer que a área total vai dar quanto? Vai dar 96π metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. A nossa letra C, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre o 3. Fazendo a substituição, então isso quer dizer que o volume vai ser a área da base, já fizemos aqui, ó, que deu quanto? Deu o 36π. Essa foi a área da base.
É só fazer a substituição ali agora. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 36π vezes a altura. A altura já encontramos também que deu 8 metros. Então, tudo isso sobre o 3. Agora é só você simplificar ali. Ó. Observe que o 36 dá para dividir por 3. Então, o volume vai ficar o 12π vezes quanto? Vezes o 8. Então, o volume vai ser igual. O 12 vezes o 8 vai dar o 96π. E a unidade é metros cúbicos. Nessa quarta questão, ele pede a geratriz, a área total e o volume. Então, observe que ele deu ali na figura, ele deu o raio, que é igual aos 5 metros, e ele deu a altura também, que é o 12 metros. Então, para achar a geratriz ali, você vai aplicar o teorema de Pitágoras, usando a fórmula da geratriz. Então, vamos fazer a nossa letra A. Então, na nossa letra A, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar aqui. A geratriz elevada ao quadrado vai ser igual à altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado. Fazendo a substituição, então isso significa que a geratriz ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado, é o 12 ao quadrado, mais o raio, que é o 5 elevado ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado vai ser o 144 mais o 25. Então, a geratriz elevada ao quadrado vai ser igual a quanto ali? Vai ser igual ao 169. Então, a geratriz vai ser igual à raiz quadrada do 169. Agora é só fazer o quê? É só você calcular essa raiz. A raiz do 169 é quanto? É o 13. Então, isso quer dizer que a geratriz vai ser igual ao 13 metros. Então, a nossa letra A está resolvida. Vamos para a nossa letra B, que pede a área total. A área total vai ser a área da base mais a área lateral. Lembrando que você pode fazer separado ou substituir a fórmula aqui na área total. Então, a área total vai ser a área da base, que é o π vezes o raio ao quadrado. E a área lateral é o π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos fazer a substituição. Então, a área total vai ser o π vezes o raio, que é o 5 ao quadrado, mais o π vezes o raio, que é o 5, vezes a geratriz, que é o 13. Então, agora é só você simplificar. Então, a área total ali agora vai ser o 25π mais... E ali agora você vai multiplicar o 5 vezes o 13 na área lateral. O 5 vezes o 13 vai dar o 65π. Somando ali, então, a sua área total vai ser o 25 mais o 65, que vai dar o 90π. 90π metros quadrados, que é a unidade de área. E a nossa letra C pede ali o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre o 3. Então, o volume ali vai ser igual. A área da base, já fizemos aqui, que deu quanto? Deu 25π. Vamos substituir. Então, vai ficar ali, ó, o 25π vezes a altura. Observe que a altura é quanto? É o 12. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume vai ser igual. O 12 dá para você simplificar por 3, que vai dar o 4. Então, vai ficar 25π vezes 4. Então, o volume vai ser igual ali. O 25 vezes o 4 vai dar o 100. 100π. Como é a unidade ali de volume, vai ficar metros cúbicos. Vamos aqui para a quinta questão, que ele fala o seguinte. No cone a seguir, a área da base é 49π metros quadrados. Calcule a sua altura, a área lateral e o volume. Então, a primeira coisa que você deve utilizar é a fórmula dos dados que te deu ali na questão. Ele te deu a área da base, então você vai utilizar a fórmula da área da base. Então, na nossa letra A, você vai utilizar a fórmula da área da base. A área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, isso significa que o π vezes o raio elevado ao quadrado vai ser igual ao 49π. Pronto. Agora, observe que dos dois lados está multiplicando por π. Você pode cancelar o π e resolver o que sobrou ali, ó. Então, o raio elevado ao quadrado é igual a 49. Então, o raio vai ser igual à raiz quadrada do 49. Então, o raio vai ser igual aos 7 metros. Pronto, eu achei o raio, só que eu preciso da altura na minha letra A. Então, ali, ó, você vai substituir o valor do raio ali na sua figura, que deu 7, coloca ali o 7 metros, e você vai aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar ali a altura. Então, vai ficar da seguinte maneira. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar aqui a altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado vai ser igual a geratriz elevada ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado mais o raio é o 7, 7 ao quadrado vai ser igual a quanto? Ao 25 elevado ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado mais o 49
é igual a 625. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser o 625 menos o 49. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser igual a 576. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada do 576. Essa raiz quadrada vai ser igual a quanto? A 24 metros. Então, está resolvida aí a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, está pedindo o que ali? Está pedindo a área lateral. A área lateral é o π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos substituir. Então, a área lateral vai ser igual ao π vezes o raio, que é o 7, vezes a geratriz, que é o 25. Então, a área lateral vai ser igual. Ali agora é só você fazer a multiplicação. O 7 vezes o 25, que vai dar o 175 π metros quadrados. E depois pede também o volume na nossa letra C. Então, na nossa letra C, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura sobre o 3. Então, isso significa que o volume vai ser igual à área da base ali, já deu na questão, que foi o 49π, vezes a altura. A altura achamos que foi quanto? Foi o 24. Tudo isso sobre o 3. Então, o volume vai ser o 49π. O 24 dá para dividir por 3 ali, que vai dar o 8. Então, vai ficar 49 vezes o 8 ali. Então, isso quer dizer que o volume ele vai ser igual. O 49 vezes o 8 vai dar o 392π. Como é volume, então vai dar metros cúbicos. Vamos aqui para a nossa sexta questão, que ele deu o quê? Ele deu a área lateral. Então, você vai ter que utilizar a fórmula de área lateral aqui, com esse dado da questão. Então, vamos fazer a nossa letra A. Então, observe que a área lateral é o π vezes o raio vezes a geratriz. Então, isso significa que o π vezes o raio vezes a geratriz tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao 136π. Pronto. Observe que de ambos os lados está multiplicando por π, você pode cancelar. E na questão ali, ele falou que a geratriz é quanto? A geratriz é o 17. Então, você pode fazer a substituição da geratriz. Então, vai ficar o 17 vezes o raio é igual ao 136. Então, vamos obter que o raio vai ser igual ao 136 dividido por 17. Agora é só fazer essa divisão. O 136 dividido por 17 significa que o raio vai ser igual a 8 metros. Pronto, já temos ali o raio. Então, aqui vai ser 8 metros. Vamos fazer a substituição, 8 metros. Observe que ali você já pode aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar quem? Encontrar a altura. Então, isso significa que a altura ali, a altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado, que é o 8, é igual a geratriz elevada ao quadrado, que é o 17. Então, ali vai ficar a altura elevada ao quadrado mais o 64 é igual a 289, que é o 17 elevado ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser o 289 menos o 64. Então, a altura elevada ao quadrado vai ser igual. Essa diferença vai dar 225. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada do 225. Então, a altura vai ser igual a 15 metros. Pronto, já achei a altura. Vamos agora fazer a nossa letra B. A nossa letra B, ele está pedindo o volume. Volume é a área da base vezes a altura sobre o 3. Fazendo a substituição, então o volume vai ser igual. A área da base, a questão não deu, então a gente vai ter que calcular. A área da base, você pode fazer a substituição ali da fórmula, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura ali do volume sobre o 3. Então, isso aqui vai ser igual. O π vezes o raio, que é o 8 ao quadrado, vezes a altura. A altura já achamos também que foi o 15. Tudo isso sobre o 3. Então, isso significa que o volume vai ser igual. O π vezes o 8 elevado ao quadrado dá o 64. E o 15 você pode dividir por 3, que vai dar o 5. Então, isso significa que o volume vai ser o 64 ali vezes o 5, que vai dar o 320π metros cúbicos, porque é a unidade de volume. Vamos para o nosso exemplo 7, que ele deu a área total. Se ele deu a área total, você vai utilizar a fórmula de área total. Então, vamos fazer a nossa letra A. Então, na letra A, você vai utilizar a fórmula de área total. A área total é a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área total, você vai substituir ali. A área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado.
A área lateral é o π vezes o raio vezes a geratriz. Então, isso significa que o π vezes o raio elevado ao quadrado mais o π vezes o raio vezes a geratriz, isso é a área total, que vai dar 216π. Observe que de ambos os lados ali está multiplicando por π, então você pode fazer o cancelamento do π ali, ó. Então, o que sobrar você vai anotar e você pode fazer a substituição de quem? Da geratriz. Vamos fazer a substituição, então vai ficar aqui o raio elevado ao quadrado mais a geratriz ali, que é o 15 vezes o raio, vai ficar 15R. Passa o 216 para o primeiro membro, então menos 216, que é igual a 0. Observe que você caiu em uma equação do segundo grau, então você vai fazer delta e bhaskara. Então, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual ao 15 e o valor de C é igual a menos 216. Você vai fazer agora a fórmula do delta. O delta ele é igual ao B elevado ao quadrado menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, isso significa que o delta ele vai ser igual ali, ó. O valor de B é o 15, então vai ficar o 15 elevado ao quadrado menos o 4 vezes 1 vezes menos 216. Então, o delta vai ser igual. O 15 elevado ao quadrado vai dar o 225. Menos com menos vai dar mais, e 4 vezes o 216 vai dar o 864, mais 864. Então, o delta vai ser igual. Você vai fazer a soma que vai dar o 1089. Então, vai dar 1089. Então, esse é o discriminante delta. Agora, você vai fazer o bhaskara, só que é na variável r, tá? Não é o x, é a variável r. Então, r vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de A. Vamos fazer ali a substituição, então isso vai ser igual. O valor de B é 15 positivo, com menos da fórmula vai ficar menos 15, mais ou menos a raiz de quanto ali, ó? A raiz de 1089 sobre 2 vezes o valor de A. Como o valor de A é 1, então aqui vai ficar 2. Então o R ele vai ser igual ao menos 15, mais ou menos a raiz do discriminante delta ali, que vai dar o 33, sobre 2 vezes o valor de A, que vai dar 2. Então, uma raiz você vai somar, a outra raiz você vai subtrair. Então, a primeira raiz ali você soma, a outra subtrai. O menos 15 mais o 33, então aqui vai ficar menos 15 mais o 33, dividido por quanto? Dividido por 2. Essa diferença ali vai dar o 18, então isso vai ser igual a 18 dividido por 2, que vai ser igual a 9. Então, o raio ali vai ser 9. E o outro ali vai ficar menos 15 menos o 33 sobre o 2. Sinais iguais você vai somar. O menos 15 com menos 33 vai dar quanto ali? Vai dar o menos 48 dividido por 2. Essa divisão vai dar igual a menos 24. Só que não existe ali o raio negativo, então o gabarito ali vai ser o raio igual a 9. Então, a nossa letra A já está resolvida. Então, agora você vai substituir ali o raio por 9. Então, o raio ali vai ser igual a 9 metros. Resta encontrar o valor de quem? O valor da altura. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que é a fórmula da geratriz. Então, a nossa letra B, você vai aplicar ali o teorema. Então, vai ficar assim, vai ficar aqui. A altura elevada ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado vai ser igual a geratriz elevado ao quadrado. Vamos fazer a substituição. Então, vamos obter que a altura elevada ao quadrado mais o 9 elevado ao quadrado vai ser igual ao 15 elevado ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais o 81 vai ser igual ao 225. Então, isso significa que a altura ali, ó, a altura elevada ao quadrado vai ser igual ao 225 menos o 81. Agora você vai fazer essa diferença. Então, a altura elevada ao quadrado vai dar o 144. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada do 144, que vai ser igual ao 12 metros. Então, esse aí vai ser o valor da altura. Vamos para a nossa questão 8. Na questão 8, ele deu o volume ali do cubo, que deu 8.038,4 metros cúbicos. Aí ele pede o seu raio e depois a sua geratriz. Então, você sempre deve utilizar a fórmula do dado que a questão te deu ali, ó, que foi o volume. Então, na nossa letra A, vamos utilizar a fórmula de volume. Volume é a área da base vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 3. Só que a área da base, a fórmula é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura do volume sobre o 3.
Vamos fazer as devidas substituições. Observe o seguinte ali, que eu não tenho um raio, mas eu tenho uma altura. Então, eu posso fazer a substituição. Então, vai ficar o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura, que é o 30, sobre quanto? Sobre o 3. Observe que esse 30 você pode simplificar pelo 3. Então, isso vai ser igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes quanto? Vezes 10. Então, essa formulazinha aqui é para calcular o volume. Então, isso aqui, ó, essa fórmula que a gente fez aqui, ó, é do volume. Só que ele falou que o volume é quanto? É 8.038,4. Então, isso significa que o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes o 10, tem que ser igual a quanto? A 8.038,4. Agora você pode substituir o valor do π que deu ali na questão. Ele falou para você substituir o π por quanto? Por 3,14. Vamos fazer a substituição. Então, 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado vezes o 10 é igual a 8.038,4. O 10 por 3,14 vai dar o 31,4 vezes o raio elevado ao quadrado, que é igual a 8.038,4. O 31,4 está multiplicando, vai passar como? Vai passar dividindo. Então, o raio elevado ao quadrado vai ser igual a 8.038,4 dividido ao 31,4. Então, isso implica que o raio elevado ao quadrado vai ser igual. Essa divisão ali vai dar o 256. Então, o raio vai ser igual à raiz quadrada do 256. Essa raiz ali vai dar quanto? Vai dar o 16 metros. Então, o raio ali ficou 16 metros. Só que na questão ali está pedindo o quê? Está pedindo o valor da geratriz. Então, você pode aplicar a formulazinha ali da geratriz, que é o teorema de Pitágoras. Então, na nossa letra B vai ficar a geratriz elevada ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais o raio elevado ao quadrado. Vamos fazer a substituição. Então, a geratriz ao quadrado vai ser a altura é o 30 ao quadrado, mais o raio, que é o 16 elevado ao quadrado. Então, a geratriz elevada ao quadrado vai dar o 900, que é o 30 elevado ao quadrado, mais o 16 elevado ao quadrado, que é o 256. Então, a geratriz elevada ao quadrado, essa soma ali vai dar quanto? Vai dar 1.156. Agora, você vai fazer o quê? Você vai tirar a raiz. Então, a geratriz vai ser a raiz quadrada do 1.156, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 34 metros. Pronto, está aí a nossa letra B. Vamos aqui para o nosso último exemplo. Observe que ele deu também a área total. A área total é quanto ali? É o 96π metros quadrados. Então, você vai utilizar a fórmula de área total. Então, vamos fazer a nossa letra A. Então, na nossa letra A, a área total é o π vezes o raio elevado ao quadrado, mais o π vezes o raio vezes a geratriz. Então, isso significa que o π vezes o raio elevado ao quadrado, mais o π vezes o raio vezes a geratriz, isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao 96π, ao 96π. Observe que de ambos os lados está multiplicando por π, você pode cancelar ali o π e anotar ali o que restou e substituir o valor da geratriz, que é quanto? A geratriz é o 10. Então, vai ficar o raio elevado ao quadrado, mais o 10 vezes o raio, passa o 96 para o primeiro membro, menos o 96, isso é igual a zero. Observe que agora você tem uma equação do segundo grau. O valor de A é o 1, o valor de B é o 10 e o valor de C, que é o termo dependente, que é o menos 96. Vamos fazer o que agora? O delta. Então, o delta ele vai ser igual ao B elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, o discriminante delta vai ser igual o 10 elevado ao quadrado, menos o 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é o menos 96. Então, o discriminante delta vai ser igual ao 100, menos com menos ali vai dar o mais, o 96 vezes o 4 vai dar o 384. Então, o discriminante delta vai ser igual ao 484. Agora, você vai fazer o Bhaskara na variável R. Então, R vai ser menos B, mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, isso aí vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao menos B, então vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz ali do discriminante delta, que é o 484, sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1, então aqui vai ficar 2.
Então, isso significa que o raio vai ser igual a menos 10, mais ou menos. A raiz do discriminante delta ali vai dar o 22 sobre 2 vezes o valor de A, que vai dar o 2. Então, você vai encontrar duas raízes. Uma você vai somar, a outra você vai subtrair. Menos o 10 com o mais 22, que vai dar quanto ali? Vai dar o 12 sobre quanto? Sobre o 2. Então, aqui vai ficar 12 sobre o 2. E essa divisão vai dar o 6. Pronto. E no outro aqui você vai subtrair menos 10 com menos 22 sobre o 2, que vai dar quanto? Vai dar menos 32 dividido por 2, que é igual a menos 16. Só que o raio não pode ser negativo, então o raio ali vai ser quanto? O raio vai ser o 6 metros. Agora ele pede a sua altura, então ele quer saber o valor dessa altura aqui, ó. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras na nossa letra B, que é a fórmula da geratriz. Lembrando que a fórmula da geratriz é a geratriz ao quadrado, é a altura ao quadrado, mais o raio elevado ao quadrado. Então, ali vai ficar aqui, a altura elevado ao quadrado, mais o raio elevado ao quadrado, é igual a geratriz elevado ao quadrado. Vamos fazer a substituição. Então, vamos obter que a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado, vai ser igual a geratriz elevada ao quadrado. Então, a altura elevada ao quadrado, mais o 36, vai ser igual ao 100. Então, isso implica que a altura elevada ao quadrado vai ser igual ao 100 menos o 36. Implica que a altura ao quadrado vai ser igual ao 64. Como a altura está ao quadrado, você vai tirar a raiz. Então, a altura vai ser igual à raiz quadrada do 64, que vai ser igual a 8 metros. Então, esse aí foi o valor da altura.